E aí pessoal, tudo bem? Vamos resolver dois desafios utilizando o Visual G. Você sabe que quando você começa a estudar algoritmo, ou você usa Visual G ou Portugal ali, né? Para você ter noção de algoritmo, de linguagem de programação, aprimorar um pouquinho o teu raciocínio lógico. Então hoje a gente vai resolver ali trazendo duas atividades que foram colocadas ali, né, nas aulas. A gente vai resolver esses dois é, que fazem parte do portfólio que existe no final do módulo, tá? De algoritmos. Então o primeiro é da maioridade e o segundo ali da exponenciação. Era sempre para estar fazendo esse vídeo aqui, mas nunca conseguia fazer. Agora, já que a gente está finalizando essa disciplina ali, a gente vai resolver junto esses dois desafios. Então, para poder resolver o primeiro desafio, que é da maioridade, a gente precisa primeiramente entender a estrutura do Portugal dentro do Visual G, tá bom? Então é basicamente assim. Primeiro começa com o algoritmo, e aí você coloca um nome, né, para ele, e termina aqui, ó, com essa palavrinha FIMAL, algoritmo, né, o fim algoritmo. Tem a parte de você declarar as variáveis, e aqui é bem parecido com a linguagem em C. Você tem que, além de declarar variáveis, você tem que declarar que tipo que essa variável tem, né? Se é do tipo inteiro, ou real, ou caractere, e assim vai. E aqui o início do bloco principal, né, que vai ser executado aqui, ou uma estrutura de repetição, ou uma estrutura condicional, ou um comando comum só para ele imprimir algo na tela ou para receber algum dado, né, do usuário. Então, enfim. Então eu expliquei para vocês ali em outro vídeo como instalar o Visual G. Você vai abrir ele aqui. Então é nesse campo que você, entre aspas, programa, né? Aqui que você vai utilizar o pseudocódigo. Nesse lado direito você vai encontrar as variáveis. E o bacana é que ele vai te mostrar se a variável vai ser global ou local. E aqui vai ser a área de visualização, nesse canto inferior direito. Então essa é a estrutura, tá, do Portugal. Ó. Aqui primeiro você dá um nome, aqui você declara as variáveis, aqui é o início, né, e o final do código, beleza? Então, para a gente poder entender sobre esse desafio aí, né, e conseguir resolver e saber o que você está fazendo, a gente precisa entender primeiramente o que é uma variável. Se você não viu as aulas ali aqui nas aulas presenciais no caso, né? Eu não fiz nenhuma aula aqui no YouTube, mas a gente falou sobre as variáveis, que são um pequeno espaço na memória. Então, para você criar uma variável aqui no Portugal, você coloca, né, essa palavra reservada var e você dá um nome para ela e dá um tipo também que essa variável vai ter dentro da memória, beleza? Então, se você colocar aqui, por exemplo, eu coloquei aqui no slide, por exemplo, var, e eu coloquei o nome da primeira variável, quantidade. Então essa quantidade aqui, né, essa palavrinha que eu coloquei, ela vai receber um tipo de dado, que vai ser só inteiro, ou seja, aqueles números que são fechados, né, 2, 3, 10, 11. E uma outra variável aqui, ó, salário, ela vai ser do tipo real. Então eu posso colocar não só inteiro, né, 2, 3, 4, como eu posso colocar os pontos flutuantes. 2.2, 3.5, 4.2, 7.3, por exemplo, beleza? Então, é basicamente isso. Você tem que ter essa noção que criar uma variável é você alocar um pequeno espaço ali na sua memória RAM e deixar uma palavrinha recebendo um determinado valor. E você depois pode utilizar em uma estrutura condicional, uma estrutura de repetição, ou até mesmo pedir para ele mostrar na tela, né, o que tem dentro dessa variável que ou você vai colocar ou o usuário, tá bom? É bom saber também, ó, que você pode colocar dentro desse trecho de início aqui qualquer tipo de comando, tá? Então, por exemplo, eu trouxe dois que a gente vai inclusive colocar nesse exercício. A palavra reservada aqui, escreva, essa palavra aqui, quando você for utilizar aqui nesse bloco início, ela vai permitir que você possa mostrar essa pequena frase que está entre parênteses
e com aspas duplas, ela vai mostrar aqui para você, ó, na área de visualização, a gente vai ver. E leia é para você permitir com que o Portugal ele consiga pegar um determinado valor ali que o usuário colocar em tela, tá? E a gente vai ver também. Então, são duas palavrinhas reservadas. Escreva, né? Imprime algo na tela e leia. Ele vai receber algum dado do usuário que ele vai informar no teclado e depois você pode mostrar também na tela, beleza? Vamos então para a estrutura condicional para a gente resolver o primeiro exercício. A estrutura condicional, a gente tem a simples e a composta. A simples é aquela que eu posso fazer assim, por exemplo, né? Eu vou fazer um teste lógico aqui, então, ó, se x for menor que y, esse aqui é um teste lógico. Por exemplo, se 2 for menor que 3, então eu posso escrever, né? O 2 é menor que 3. Eu posso fazer isso. Então, primeiro eu faço um teste lógico, e aqui embaixo, nesse bloco de baixo, ele vai imprimir essa minha área de visualização se for verdadeiro. Se eu não colocar o senão, eu tenho uma estrutura simples. Ou seja, ele só vai executar algo que satisfaça essa minha condição. Agora, se eu colocar um senão, como aqui embaixo, né? Eu tenho uma opção do escreva falso, então eu tenho uma estrutura condicional composta. Então, nesse exercício que a gente vai fazer agora, a gente vai utilizar a estrutura condicional composta, porque a gente vai ou trazer um valor ou vai trazer outro. Beleza? Então, vamos agora para resolver esse exercício. Se você não viu ali todos os conteúdos, espero que você tenha tido uma base ali para resolver esse primeiro teste, tá? Esse primeiro desafio. Então, o desafio o usuário vai colocar uma idade, por exemplo, 18 anos, ou vai colocar 20 anos. E com base nesse valor que ele colocar na variável idade, é para o sistema dizer se ele é maior, se ele é de maior, ou se ele é de menor. Se ele tem a maioridade ou se ele não tem, beleza? Então, o primeiro passo, a gente vai dar um nome para esse algoritmo. Eu vou colocar aqui, ó, verificar idade. E você tem que colocar tudo junto, tá? Nesse agora aqui, ó, no var, agora é no momento que eu vou declarar as minhas variáveis, beleza? Eu utilizei o tab aqui, ó, para ele dar uma indentação, tá bom? Mas também depois você pode vir aqui em editar e clicar em indentação ou Ctrl G, que ele faz isso automático para você. Então fechou. Então eu venho aqui, vou dar um Enter, vou dar um Tab e vou declarar aqui, ó, idade vai ser a minha variável. E que tipo que ela vai ser? Tipo inteiro, por exemplo. Tá bom? Então eu tenho aqui a minha primeira variável. Fechou? Agora vamos executar já o código principal. O que eu preciso aqui, pessoal? Eu vou colocar até aqui para deixar claro. Vou apagar isso aqui. E o desafio vai ser permitir que o usuário insira um valor, que no caso vai ser um número, né? E com base nessa informação, deixa eu colocar outro código aqui, o sistema irá dizer se ele é de maior ou não, beleza? Então aqui embaixo eu já vou utilizar o código. Ele vai perguntar para o usuário, né, a idade, ele vai ler o que o usuário inserir no teclado e já vai fazer esse teste ali, né, dentro da estrutura condicional composta e dizer se é de maior ou não. Então, a gente vai usar a indentação e eu vou usar aquela palavra reservada que eu falei para vocês, a escreva. Escreva é você imprimir na tela, tá? Para o usuário conseguir ler, né, e entender a proposta. Então, ó, digite a sua idade por gentileza, por exemplo, tá? Agora a gente vai utilizar
a próxima palavra reservada. Quando ele colocar lá, quando ele ler, né, essa frase, ele vai entender que ele vai ter que usar o teclado e colocar alguma idade, né? Então, para poder ler o que ele digitar, né, para o sistema poder colocar nessa variável idade o valor que ele informa ali, você então vai utilizar uma outra palavra que é leia. Essa palavra reservada aí, ó, essa palavra leia, ela vai permitir que ele espere que o usuário informar. Aqui subtende-se que ele vai colocar um número, né, inteiro, e ele vai colocar ali no espaço da memória RAM esse valor, tá bom? Depois disso, a gente vai então fazer a estrutura condicional, beleza? Então, ó, para você entender bem, se você não viu ainda, não conseguiu aí estudar direito, né? Então aqui ele vai apenas imprimir algo na tela. E aqui ele vai ler a variável, tá bom? Ó, fazer a leitura e colocar o valor inserido na variável. Fechou? E aqui, pessoal, embaixo, a gente vai ter a estrutura condicional. Vou até deixar aqui, ó, de boa para você. Vamos lá, estrutura, aqui é estrutura condicional. Então aqui vai ser, você vai usar aqui, ó, a gente vai usar o C, tá? Então se a idade, que já vai estar com algum valor ali, né, colocado pelo usuário, se essa idade for menor que 18, então coloque algum valor. Porque eu não preciso colocar 2 pontos como Python, tá? Isso aqui você esquece um pouco ali, quem já estudou Java, C, C Sharp, esquece um pouquinho ali a linguagem de programação mesmo, tá? Aqui é um pseudocódigo, então a gente vai usar C, essa variável idade for menor ou igual a 18, então a gente vai usar a indentação e vai pedir para ele escrever algo na tela. Então aqui eu vou colocar, ó, se essa condição aqui, ó, for verdadeira, eu poderia fazer ao contrário? Poderia, né? Se a idade for maior que 18, então ele é de maior. Mas aqui eu vou optar assim. Se a idade for menor que 18, então você é menor de idade. Beleza? Fechou. Então, se fosse uma estrutura simples, pessoal, o código ele acabaria aqui, tá bom? Só que eu vou também utilizar a estrutura composta porque eu vou usar o senão. Agora, se essa primeira condição aqui, ó, não for verdadeira, então é para ele executar algum comando também. E esse comando eu vou definir agora. Tá bom? Deixa eu só ver aqui se está certinho. Indentação, tá certo. Deixa eu colocar aqui assim, para ficar bonito. Então eu vou colocar escreva, beleza? E vou colocar você é maior de idade, beleza? E aí eu vou finalizar o meu código, a minha estrutura condicional com fim C. Essa é a palavra ali que eu tenho que colocar para que o sistema possa entender que eu estou terminando a minha condição. Fechou? Então, esse é o exercício. Você aprendeu um pouquinho como funciona a estrutura do Portugal, como funciona você criar uma variável e os tipos dela, como você pode imprimir 2 comandos básicos ali, que é o escreva e o leia. E aqui você pode, inclusive, interagir com o usuário, né? O usuário pode informar o valor que ele quer. Você não vai decidir aqui que valor é essa idade. Vai perguntar para o usuário e ele vai informar. Então vai ser algo dinâmico. E aqui, esse valor de idade vai entrar numa estrutura condicional e ela vai conseguir te entregar, dependendo do meu teste lógico, se for verdadeiro, vai executar esse bloco de instrução. Se não for, vai executar esse segundo, tá bom? Então vamos ver se vai funcionar. Vou apertar esse botão aqui, ó, botão executar.
Opa, veja que ele vai aparecer aqui, ó, digite a sua idade por gentileza. Então, vamos colocar aqui, né? A minha idade é 25 anos. Vou dar um Enter. Opa, 25, você é maior de idade. Fim do programa. Vamos executar, vamos executar esse daqui que eu acho muito legal, que é aqui como se você estivesse debugando o código. O bacana é que ele mostrou aqui, ó, que a idade ela é do tipo inteiro e o valor é 25. Você que está começando a aprender, né, linguagem de programação, é muito legal. Vamos debugar aqui o código? Vamos lá. Se você quiser ajustar aqui a indentação, né, dá um Ctrl G ali que ele ajusta. Vamos debugar. Ó. Então, primeiro ele executou essa primeira linha, fechou? Vamos executar mais um. Agora ele vai declarar a variável. Vai executar agora a linha 6. Opa, aqui ele falou assim, ó, existe uma variável, né, de escopo global, que é a idade, e ela a princípio tá valendo 0 ali, tá bom? Então vamos iniciar o código. Ele vai executar agora o 12. Escreva, digite a sua idade por gentileza. Ó, ele de fato executou o programa. Agora ele vai executar o 14, porque ele agora vai receber, ele está aguardando o usuário digitar algo. Vou colocar aqui 12. Eu vou dar um Enter. Opa! Então agora essa idade que antes começou com 0, ela recebeu 12, porque o usuário informou. Top, né? E aí ele vai entrar nesse bloco, do bloco 18, você é menor de idade. Ele então vai imprimir para mim no comando 18, né, a tela, você é menor de idade. E terminou meu algoritmo. Então, espero ter ajudado. Esse é o primeiro exercício aí do portfólio. É isso aí, galera. Valeu!